Lady Eliza Hawthorne aceitou o seu destino aproximadamente 3 semanas após o seu 20º aniversário, após a sua terceira temporada mal-sucedida em Londres, e uma conversa particularmente tediosa com Lady Pitton sobre a maneira correta de arranjar flores. O tratado de paz que ela negociou consigo mesma era simples. Ela nunca se casaria por nada menos do que afeto genuíno, e sob nenhuma circunstância fingiria ser estúpida para atrair um marido. Essa era uma posição radical na Inglaterra da década de 1840, onde a inteligência de uma mulher era considerada tão desejável quanto um terceiro cotovelo. A infeliz consequência desse manifesto pessoal foi que Eliza passou a maior parte de 3 anos observando todos os cavalheiros elegíveis de Londres gravitarem em torno de jovens que riam das piadas deles, nunca os contradiziam e possuíam a curiosidade intelectual de almofadas decorativas. Era exaustivo. Mais exaustivo ainda era manter a compostura enquanto observava Julian Wycliffe, Duque de Westwick, dançar com essas mesmas jovens, temporada após temporada. Julian Wycliffe. Só de pensar no nome dele, o coração traidor de Eliza fazia acrobacias que impressionariam uma trupe de circo. Ela se apaixonou desesperadamente, irremediavelmente, ridiculamente por ele durante sua primeira temporada em um baile, onde ele realmente conversou com ela por quase 10 minutos sobre um livro que ambos haviam lido. 10 minutos gloriosos durante os quais ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e discutiu a poesia de Lord Byron com entusiasmo genuíno, não com o tom condescendente que a maioria dos homens adotava quando forçados a conversar com mulheres sobre literatura. Então Lady Arabella Fitzroy apareceu com um vestido que provavelmente custou mais do que uma pequena casa de campo, e Julian se despediu com perfeita educação. Eliza o observou dançar com Arabella, depois com a bela senhorita Catherine Thornbury, depois com a estrela daquela temporada, Lady Victoria Sterling. Ela entendeu a mensagem claramente. Um duque não notava garotas comuns que liam demais e tinham opiniões sobre tudo. Isso tinha sido há 3 anos. 3 anos observando Julian do outro lado dos salões de baile. 3 anos vendo-o cercado pelas mulheres mais bonitas da Inglaterra. 3 anos mantendo cuidadosamente a sua dignidade, enquanto o seu coração insistia em ser tolo. Ela o tinha visto talvez 2 dúzias de vezes desde aquela primeira conversa, sempre à distância, sempre com alguma criatura deslumbrante em seus braços, ou pedindo para dançar com ele. E agora, nesta terça-feira de manhã em março, a sua mãe anunciou mais um visitante cansativo à sua casa em Mayfair. Um convidado muito importante do teu pai, querida, disse Lady Hawthorne durante o pequeno almoço, o seu tom sugerindo que isso era de alguma forma diferente do desfile de convidados importantes que passavam pela sua sala de estar todas as semanas desde que Eliza se lembrava. Vista algo apropriado. Eliza olhou para a mãe, olhou-a realmente e tomou uma decisão que era brilhantemente rebelde ou catastroficamente estúpida, possivelmente ambas as coisas. Ela estava farta. Farta de vestidos apropriados que lhe apertavam as costelas até ela mal conseguir respirar. Cansada de ter o cabelo torturado em penteados elaborados que lhe davam dores de cabeça. Cansada de sorrir educadamente para os parceiros de negócios e aliados políticos do pai, enquanto eles tagarelavam sobre assuntos que presumiam que ela não poderia entender. Se tivesse de suportar mais uma tarde de tédio aristocrático, pelo menos estaria confortável. Foi assim que 2 horas depois, Eliza se viu em pé no quarto, olhando para o seu reflexo com uma mistura de satisfação e leve horror. O vestido que ela escolheu foi um desastre, uma monstruosidade cinza acastanhada que havia sido relegada ao fundo do guarda-roupa há 3 anos, depois que sua mãe declarou que era absolutamente inadequado para qualquer coisa, exceto talvez para esfregar o chão. Ele pendia em seu corpo como um saco de batatas que havia desistido da vida. A cor fazia-a parecer vagamente amarelada. Perfeito. Ela tentou prender o cabelo sozinha, dispensando a sua camareira, com a desculpa de que estava com dor de cabeça. O resultado foi, bem, metade preso e metade solto, o que criou um efeito que poderia ser generosamente descrito como se tivesse sido apanhada por uma tempestade de vento, ou menos generosamente, como se não visse um espelho há vários dias. Ela esqueceu-se completamente das joias, sem luvas, sem chale, nada que sugerisse que ela tivesse feito qualquer esforço para cuidar da sua aparência.
Martha, a sua camareira, ficou boquiaberta quando a viu. Menina Elisa, não pode. Lady Hawthorne vai... Lady Hawthorne vai sobreviver, disse Elisa com firmeza, passando por ela em direção às escadas. Estou devidamente coberta, não estou. Nada escandaloso, apenas inexpressivo. Esse era o objetivo. Não impressionar, ser esquecível, tão completamente comum, que qualquer convidado importante que estivesse de visita mal notaria a sua presença. Ela desceu a escadaria principal com a cabeça erguida, preparada para a inevitável desaprovação da mãe. O plano era simples: aparecer pelo tempo mínimo exigido pela educação, falar o mínimo possível e retirar-se para a biblioteca na primeira oportunidade. Era um plano sólido. O plano durou aproximadamente 4 segundos, depois de ela entrar na sala de estar. Porque lá, ao lado da secretária do pai, perto das grandes janelas com vista para o jardim, vestido com um casaco azul escuro impecavelmente costurado, que se ajustava aos seus ombros largos, de uma forma que provavelmente deveria ser ilegal, estava Julian Wycliffe, o Duque de Westwick, o homem que ela amava em segredo há 3 anos, o homem que absolutamente não deveria vê-la assim. Eliza parou tão abruptamente que quase tropeçou nos próprios pés. A sua mão se esticou para agarrar a moldura da porta em busca de apoio. Todos os músculos do seu corpo ficaram tensos com a vontade irresistível de fugir. Ela deu um passo para trás, depois outro. A mão da sua mãe agarrou o seu cotovelo como uma algema de ferro envolta em seda. Eliza, disse Lady Hawthorne, com a voz melosa e absolutamente aterrorizante. Venha cumprimentar o nosso convidado. O pai de Eliza, o Marquês de Hawthorne, levantou os olhos do documento que ele e o Duque estavam a examinar. A sua expressão passou por várias emoções em rápida sucessão. Surpresa, confusão e o que poderia ter sido diversão reprimida. Ah, Elisa, disse o seu pai com a voz cuidadosamente neutra. Apresento-lhe Sua Excelência, o Duque de Westwick, e a Sua Excelência, minha filha, Lady Eliza Hawthorne. Isto era o inferno. Isto era literalmente o inferno. Julian virou-se para ela, e Eliza observou a sua expressão com a calma fatalista de alguém que assiste à sua própria execução. Ela esperava pela indiferença educada, pela decepção mal disfarçada, talvez até mesmo por um lampejo de pena pela infeliz filha do Marquês, que aparentemente se vestia no escuro. O que ela viu em vez disso fez com que a respiração lhe parasse na garganta. Julian Wycliffe estava a olhar para ela com fascínio indisfarçável. Os seus olhos escuros, ela tinha se esquecido de como eram escuros, como o uísque envelhecido e luz de vela, percorreram a sua aparência desgrenhada, não com repulsa ou desapontamento, mas com algo que parecia distintamente deleite. Um canto da sua boca curvou-se para cima, num sorriso que transformou a sua expressão normalmente séria em algo caloroso, genuíno e totalmente devastador. Lady Eliza, disse ele, a sua voz grave, carregando uma nota de calor que lhe causou arrepios na espinha. Ele deu um passo à frente e curvou-se, uma reverência adequada, não o aceno superficial que a maioria dos homens dava às mulheres solteiras que consideravam indignas da sua atenção. Que prazer inesperado. Inesperado? Essa era certamente uma palavra para descrever a situação. A mente de Elisa percorreu as suas opções limitadas. Ela poderia desmaiar, mas isso seria muito dramático. Alegar uma doença repentina, mas isso seria muito óbvio. Simplesmente virar-se e correr. Não, a sua mãe ainda segurava o seu braço com força. Ela estava presa. Totalmente, completamente presa. Muito bem, então. Se o destino tinha decidido humilhá-la na frente do homem que ela amava, ela poderia muito bem enfrentar isso com toda a dignidade que conseguisse resgatar. Eliza endireitou os ombros e fez uma reverência tecnicamente correta, mesmo que o seu vestido horrível se amontoasse desajeitadamente em torno dos joelhos. Vossa Graça, o meu pai não mencionou que receberíamos um duque hoje. Se eu soubesse, teria me vestido para a ocasião. As palavras saíram mais ácidas do que ela pretendia. O calor inundou as suas bochechas. Maravilhoso. Agora ela estava a ser rude com um duque, além de parecer um espantalho fugitivo. Mas o sorriso de Julian apenas se ampliou. Pelo contrário, Lady Eliza, acho o seu traje refrescantemente honesto. Honesto? Que escolha de palavras interessante. Que diplomático da sua parte, Vossa Graça. Elisa ouviu-se dizer.
embora eu suspeite que a sua definição de honesto seja notavelmente generosa. Os dedos da mãe apertaram o seu braço em sinal de aviso. O pai emitiu um pequeno som que poderia ter sido uma tosse ou uma risada rapidamente convertida em tosse. Julian, no entanto, riu abertamente, um som genuíno e encantado que iluminou todo o seu rosto. Foi um elogio, Lady Eliza. Metade das damas de Londres passam horas a preparar-se para receber visitas, criando artifícios elaborados. Aparentemente, não se incomoda com tais disparates. Ele disse isso como se fosse admirável, como se a sua completa falta de preparação fosse de alguma forma encantadora, em vez de humilhante. Eliza olhou para ele, tentando entender o que estava a acontecer. Não era assim que os duques se comportavam com jovens comuns, especialmente jovens comuns que pareciam ter sido arrastadas para trás por uma sebe. Ela começou, depois parou sem saber o que dizer. Não se senta, Elisa, o pai dela interrompeu suavemente, apontando para o sofá perto da lareira. Sua Excelência e eu estávamos a concluir alguns negócios, mas não há razão para não tomarmos um chá enquanto terminamos. Oh, céus, chá! Isso significava que ela teria que ficar por pelo menos meia hora, com aquela aparência, com Julian Wycliffe, a observando com aquela expressão inexplicável de interesse. A mãe finalmente soltou o seu braço, e Eliza dirigiu-se para o sofá indicado, com as pernas visivelmente trêmulas. Sentou-se ajeitando o vestido horrível da melhor maneira que pôde, extremamente consciente de que Julian se sentara na cadeira diretamente à sua frente. Ele continuava a sorrir para ela. Por que continuava a sorrir para ela? Uma empregada entrou com o serviço de chá, e a mãe de Elisa começou o ritual de servir com graça experiente. A conversa recomeçou, com o pai dela e Julian a discutir algo sobre melhorias agrícolas nas propriedades do duque em Yorkshire. Mas Elisa sentiu o olhar de Julian voltar-se para ela repetidamente. Ela tentou concentrar-se no chá, tentou tornar-se invisível, tentou calcular o tempo mínimo antes de poder educadamente retirar-se e nunca mais mostrar a cara na sociedade civilizada. Lady Eliza, disse Julian de repente, interrompendo o pai no meio de uma frase sobre rotação de culturas. Lembro-me de termos discutido sobre Lord Byron no baile de Pembridge. Ainda lê poesia? Ele lembrava-se. Lembrava-se da conversa deles de 3 anos atrás. Elisa olhou para cima com a chávena de chá congelada a meio caminho dos lábios. Sim, Vossa Graça, embora confesse que os meus gostos literários se expandiram um pouco além da poesia. Oh, os seus olhos escuros brilharam com curiosidade genuína. O que lhe interessa atualmente? Isto parecia uma armadilha. Os homens não queriam realmente saber o que as mulheres liam. Queriam ouvir sobre romances ou talvez manuais de tarefas domésticas. Mas algo na expressão de Julian, uma abertura, um interesse autêntico, fez com que ela respondesse honestamente. Tenho lido bastante filosofia recentemente. Os ensaios de John Stuart Mills sobre governo representativo. Algumas obras de Mary Wollstonecraft também. A mãe dela soltou um pequeno gemido de dor. As sobrancelhas do pai subiram quase até a linha do cabelo. Julian inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, toda a sua atenção focada nela com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Enquanto Stonecraft, a reivindicação, meu Deus, Lady Eliza, esses são textos bastante revolucionários para uma jovem. Aí veio a rejeição educada, a zombaria sutil de que eu mesmo os li, continuou Julian. Os argumentos dela sobre educação são particularmente convincentes, não acha? Embora eu suspeite que a maioria da sociedade londrina nos consideraria radicais por admitir isso. Eliza piscou, depois piscou novamente. Você leu Mary Wollstonecraft? Por que parece tão surpresa? O sorriso de Julian tornou-se ligeiramente malicioso. Você achava que os duques passavam todo o tempo caçando, jogando e discutindo sobre cavalos? Bem, sim, na verdade, ele riu novamente. Aquele som caloroso e genuíno que fazia coisas perigosas à sua compostura. É justo, a maioria de nós faz isso. Mas acho os livros infinitamente mais interessantes do que cavalos e a filosofia mais envolvente do que cartas. Isso não podia ser real. Devia ser algum tipo de sonho elaborado ou talvez uma alucinação causada pela febre. Vossa Graça, Elisa disse cuidadosamente. Está bem. Só que parece estar a ter uma conversa real comigo sobre livros,
o que, pela minha experiência, não é algo que os cavalheiros fazem com as damas. A mãe dela suspirou. O pai parecia dividido entre a mortificação e o divertimento. Julian, homem abençoado, simplesmente sorriu. Talvez tenha conversado com o cavalheiro errado, Lady Eliza. A tarde dissolveu-se na confusão mais estranha e maravilhosa da vida de Eliza. O pai dela e Julian concluíram os seus negócios. Algo sobre sistemas de irrigação e gestão de terras que normalmente a teria entediado até as lágrimas. Mas a cada poucos minutos, Julian fazia-lhe uma pergunta sobre livros, sobre as suas opiniões sobre os debates políticos atuais, sobre se ela achava que a nova expansão ferroviária alteraria fundamentalmente a sociedade inglesa. Ele perguntava como se realmente se importasse com as respostas dela, como se os pensamentos dela fossem importantes, como se ela fosse uma pessoa cuja inteligência ele respeitava, em vez de um objeto decorativo para ser admirado e descartado. E a maneira como ele olhava para ela, não para o seu vestido horrível ou o seu cabelo desastroso, mas para o seu rosto, os seus olhos, como se ela fosse a pessoa mais fascinante da sala. Era inebriante, assustador, completamente inexplicável. Passou uma hora, depois outra. A sua mãe há muito que tinha desistido de tentar direcionar a conversa para tópicos mais apropriados. O seu pai observava a conversa com uma expressão que Eliza não conseguia interpretar. Finalmente, Julian levantou-se para se despedir. Lord Hawthorne, obrigado pelo seu tempo e experiência. Estou confiante de que a nossa abordagem colaborativa às propriedades de Yorkshire será muito benéfica. Ele virou-se para a mãe de Eliza. Lady Hawthorne, obrigado pela sua hospitalidade. Então ele olhou para Eliza, e a sua expressão suavizou-se para algo que fez o coração dela dar acrobacias impossíveis. Lady Eliza, esta foi a tarde mais agradável que passei em Londres, talvez até mesmo da minha vida. Eliza levantou-se, o seu vestido horrível amassando-se novamente de forma estranha. Vossa Excelência, suspeito que esteja a ser absurdamente gentil, considerando que pareço ter dormido na rua em Hyde Park. Acho, disse Julian baixinho, os seus olhos escuros fixos nos dela. Parece alguém que não perde tempo com fingimentos. É extremamente atraente. Ele curvou-se para ela, outra reverência adequada e respeitosa, e então ele se foi, seguindo o pai dela para o corredor. Eliza ficou paralisada na sala de estar. O chá já frio há muito tempo, a mente a girar. O que, em nome de Deus, tinha acabado de acontecer? A mãe dela se aproximou, com uma expressão que era uma mistura complicada de desaprovação e algo que parecia uma esperança cautelosa. Eliza, o que diabos foi isso? Não faço a menor ideia, admitiu Eliza. Vesti o meu pior vestido especificamente para não ser memorável. Bem, disse a mãe secamente, certamente falhaste nesse objetivo. O Duque de Westwick olhou para ti como se fosses a lua e as estrelas. Isso era impossível. Era absurdo. Era a Eliza, chamou o pai da porta. Posso falar contigo? Ela seguiu-o até ao escritório com as pernas trêmulas. Ele fechou a porta e encostou-se à secretária, estudando-a com uma expressão que ela reconhecia desde a infância. O olhar que ele tinha quando tentava resolver um problema particularmente complexo. Sabias que o Duque viria hoje? Ele perguntou finalmente. Absolutamente não. Se eu soubesse, teria... Ela gesticulou impotente para o seu vestido. Bem, eu certamente não teria vindo vestida assim. Os lábios do pai dela tremeram. O Duque parece notavelmente indiferente às suas escolhas criativas de moda. Não entendo isso, confessou Eliza. Ele é o homem mais cobiçado da Inglaterra. Ele poderia escolher qualquer mulher em Londres. Mulheres bonitas, talentosas e bem vestidas. Por que ele estaria interessado em... Ela não conseguiu terminar a frase. Era muito doloroso. O pai aproximou-se com uma expressão gentil. Minha querida, talvez seja exatamente por isso. Talvez ele esteja cansado de mulheres bonitas e talentosas que estão a agir para ele. Talvez ele ache a sua autenticidade revigorante. Autenticidade? Lisa repetiu sem entusiasmo. É assim que chamamos de vestir-se de forma catastrófica e socialmente inadequada? Eu chamo isso de ser você mesma, disse o pai dela. E aparentemente o Duque de Westwick acha você bastante cativante. Eliza afundou-se na cadeira ao lado da secretária dele, com a mente ainda a girar. Isso não faz sentido. Pessoas como ele não notam pessoas como eu. Pessoas como ele, disse o pai gentilmente, geralmente estão rodeadas de fingimento e exibicionismo.
e pessoas que querem algo delas. Tu trataste-o como uma pessoa. Discutiste com ele sobre filosofia. Foste honesta sobre a tua aparência em vez de dar desculpas. Minha querida, tu não fazes ideia de como isso é raro. Mas o duque perguntou se poderia ligar novamente, interrompeu o pai. Amanhã à tarde, se estiver tudo bem para ti. Elisa ergueu a cabeça rapidamente. Ele o quê? Ele pediu permissão específica para visitar-te, Eliza. Não a mim, não a família em geral, a ti. O mundo inclinou-se para o lado. Amanhã? Amanhã? O pai dela confirmou. E Elisa, talvez desta vez, vista o que te deixar confortável. Claramente, os teus instintos foram melhores do que qualquer um esperava. Eliza voltou para o seu quarto em poucos dias. Marta encontrou-a na porta, olhou para a sua expressão e perguntou. Menina, está bem? O Duque de Westwick, disse Elisa lentamente, testando as palavras. Vai visitar-me amanhã, especificamente para me ver. Marta gritou de alegria. Menina, oh, menina Eliza, o Duque, temos de planear o seu vestido imediatamente, temos de... Não, disse Elisa com firmeza. Sem planeamento, sem preparação elaborada. Se Julian Wycliffe, ela se pegou a usar o nome dele e sentiu o calor invadir as suas bochechas. Se o Duque está realmente interessado em mim, então ele está interessado na minha verdadeira personalidade, não em uma versão polida e performática. Marta parecia cética, mas acenou com a cabeça. Como desejar, senhora. Eliza foi até a janela, olhando para a rua de Londres abaixo. Em algum lugar desta cidade, Julian Wycliffe estava ocupado com os seus afazeres ducais, provavelmente já esquecendo esta tarde estranha, exceto que ele pediu para ligar novamente. Ele olhou para ela como se ela fosse importante. Ele lembrou-se da conversa que tiveram há 3 anos e sorriu para ela. Sorriu de verdade, quando ela estava usando o pior vestido de Christendom e um penteado que parecia um ninho de pássaros. Talvez, pensou Elisa, pressionando a mão contra o coração acelerado. Talvez o universo não fosse cruel, afinal. Talvez tivesse apenas um senso de timing muito estranho. Amanhã ela descobriria se aquela tarde inexplicável tinha sido real ou apenas uma maravilhosa alucinação provocada por um desejo irreal. Amanhã Julian Wycliffe voltaria e Eliza, talvez pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se o luxo perigoso da esperança. Eliza passou aquela noite num estado que só poderia ser descrito como pânico controlado. Tentou ler, o seu refúgio habitual das emoções avassaladoras, mas deu por si a olhar para o mesmo parágrafo do ensaio de Mills sobre a liberdade, durante 20 minutos, sem compreender uma única palavra. A sua mente repetia os acontecimentos da tarde como uma caixa de música presa na mesma melodia. A maneira como Julian a olhou, a maneira como ele riu, a maneira como ele se inclinou para a frente quando ela falou, como se as suas palavras realmente importassem. Não podia ser real. Homens como Julian Wycliffe não se apaixonavam por mulheres como ela, especialmente quando ela estava vestida como uma governanta desempregada. Durante o jantar, a mãe tentou envolvê-la numa conversa sobre temas apropriados para a visita do dia seguinte. Talvez discutir o tempo, querida, ou perguntar sobre as propriedades dele, mas tenta não discutir filosofia. Mas Elisa mal provou a comida. O pai observava-a com aquela expressão impenetrável que tinha usado anteriormente, sorrindo ocasionalmente para o copo de vinho. Quando se retirou para o quarto, Elisa tinha se convencido de que tinha imaginado tudo. Julian enviaria uma nota educada pela manhã, explicando que tinha sido chamado inesperadamente para Yorkshire, ou Escócia, ou qualquer lugar que não fosse ali. Duques não visitavam jovens senhoras comuns só porque tinham tido uma conversa interessante. Ela estava errada. Na tarde seguinte, precisamente às 15 horas, o mordomo anunciou: Vossa Excelência, o Duque de Westwick. Eliza, que tentava parecer casual enquanto ficava sentada na ponta do sofá da sala de estar nos últimos 40 minutos, quase deixou cair o livro que fingia estar a ler. Julian entrou na sala e parou imediatamente, os seus olhos escuros encontrando-a com precisão inquietante, o rosto iluminado com o mesmo sorriso caloroso de ontem, o sorriso que sugeria que ele estava genuinamente feliz por vê-la. Ele estava ainda mais bonito do que ela se lembrava.
Hoje, ele usava um casaco cinza carvão que fazia os seus ombros largos parecerem ainda mais largos, o cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele. Havia uma ligeira ruga entre as sobrancelhas que sugeria que ele estava concentrado em algo sério pouco antes de chegar. Lady Eliza, disse ele, a sua voz grave causando arrepios agradáveis na espinha dela. Espero não estar a lhe incomodar. Vossa Graça, conseguiu dizer Elisa, levantando-se e fazendo uma reverência. Ela tinha escolhido um vestido hoje, um vestido simples de dir em azul claro que Marta insistira ser perfeitamente apropriado, sem ser excessivamente formal, e realmente permitiu que a sua criada arrumasse o cabelo adequadamente. O resultado era apresentável, se não notável. Ela esperava que Julian parecesse desapontado ao vê-la bem vestida, como se o desastre de ontem tivesse algum apelo bizarro que a respeitabilidade de hoje não tinha. Em vez disso, ele parecia pensativo. O seu olhar percorreu a sua aparência elegante e uma sobrancelha levantou-se ligeiramente. Está linda, Lady Eliza, embora eu confesse que fiquei bastante encantado com o conjunto de ontem. O calor inundou as suas bochechas. Vossa Excelência, ou é extremamente gentil ou extremamente desonesto. Aquele vestido era uma catástrofe. Era honesto, disse ele, aproximando-se. Veste exatamente o que queria vestir, sem se importar com o que os outros pensavam. Achei isso bastante libertador de se ver. A mãe dela, que estava sentada discretamente perto da janela com o seu bordado, soltou um pequeno som de satisfação. Julian virou-se para ela com uma polidez impecável. Lady Hawthorne, espero que me perdoe por pedir alguns momentos do tempo da sua filha. Talvez um passeio no seu jardim? É uma tarde extremamente agradável. A mãe de Elisa parecia que o Natal tinha chegado mais cedo. Claro, Vossa Graça. Elisa, leve o seu Shiley. Os jardins estão lindos nesta época do ano. 2 minutos depois, Elisa se viu caminhando ao lado do Duque de Westwick pelo precioso jardim de rosas de sua mãe, uma acompanhante adequada. A mãe dela observava da janela da sala de estar, a uma distância tecnicamente apropriada, mas longe o suficiente para que a conversa deles permanecesse privada. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou. O coração de Elisa batia tão forte que ela tinha certeza de que Julian poderia ouvi-lo. Isso era bizarro. Isso era impossível. Isso era... Tenho pensado em si desde ontem, disse Julian abruptamente. Eliza quase tropeçou nos próprios pés. Peço desculpa. Ele parou de andar e virou-se para ela, agora com uma expressão séria. Lady Eliza, vou ser muito direto consigo, o que pode ser inadequado, mas suspeito que prefere a honestidade a rodeios educados. Sim, na verdade, prefiro. Ótimo. Ele respirou fundo e Elisa viu algo que nunca esperava ver no rosto do solteiro mais cobiçado da Inglaterra. Nervosismo. Participei em aproximadamente 40 eventos sociais nesta temporada. Baileys, saraus, musicais, jantares. Em cada um deles, fui cercado por jovens talentosas e bonitas que riem das minhas piadas. Concordam com tudo o que digo e fazem exibições elaboradas destinadas a chamar a minha atenção. Elisa sentiu o coração afundar. É claro que ele iria explicar por que aquelas mulheres eram preferíveis a raparigas estranhas que usavam vestidos horríveis. É exaustivo, continuou Julian, estar constantemente a ser alvo de exibições, sem nunca saber se alguém está genuinamente interessado na conversa ou apenas interessado em se tornar duquesa. Passei 3 anos a sentir-me como um objeto a ser adquirido, em vez de uma pessoa a ser conhecida. Ele aproximou-se e Elisa prendeu a respiração. E então, ontem, entrei na sala de estar do seu pai e vi o seu cabelo ao vento, o seu vestido realmente horrível, olhando para mim como se preferisse estar literalmente em qualquer outro lugar. E você foi a coisa mais revigorante que vi em anos. Revigorante, repetiu Eliza baixinho. Essa é uma palavra diplomática para desastroso. Não, disse Julian com firmeza. Honesta, real. Quando perguntei sobre as suas leituras, não fingiu que só lia poesia ou romances. Disse-me que estava a ler Mary Wollstonecraft e não se importou se eu achasse isso inadequado. Quando comentei sobre a sua aparência, não deu desculpas nem bajulou. Praticamente chamou-me de mentiroso na minha cara. Um riso surpreso escapou-lhe. Isso foi terrivelmente rude da minha parte. Foi gloriosamente honesto, corrigiu ele. Lady Eliza, sabe quantas conversas genuínas tive com jovens senhoras nos últimos 3 anos?
Conversas em que elas realmente discordavam de mim, contestavam as minhas opiniões ou diziam algo imprevisível. Elisa abanou a cabeça. Nenhuma, disse Julian categoricamente. Nenhuma até ontem. Até você. Chegaram a um pequeno banco debaixo de um caramanchão coberto de rosas trepadeiras. Julian apontou para ele e Elisa sentou-se com a mente a mil. Ele sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia, algo amadeirado e caro, e virou-se para ela. Não estou a explicar isto bem, admitiu ele. Estou a fazer parecer que só te valorizo por seres diferente, o que é redutor e injusto. A verdade é que, Lady Eliza, estou meio apaixonado por ti desde o baile de Pembridge há 3 anos. O mundo parou. O quê? A palavra saiu quase como um sussurro. Julian sorriu com orgulho. Conversamos por talvez 10 minutos sobre Byron. Citaste passagens de Dom Juan de memória e explicaste por que achavas que a peregrinação de Childe Harold era superestimada. Discutiste comigo. Discutiste genuinamente com paixão e inteligência. E lembro-me de pensar, finalmente, alguém interessante. Mas tu foste embora, disse Elisa com a voz embargada. Lady Arabella chegou e tu foste embora porque eu estava apavorado. Julian admitiu que tu eras absolutamente cativante e eu era um jovem duque que tinha ouvido toda a sua vida que o casamento era uma decisão estratégica. Convenci-me de que atração e interesse genuíno não eram base suficiente para o namoro. Disse a mim mesmo que precisava ser prático para escolher alguém apropriado, realizado e bonito, concluiu Elisa baixinho. Tu és linda, disse Julian com tanta convicção que ela ergueu a cabeça. Meu Deus, Elisa, és linda! Mas mais do que isso, és brilhante, engraçada e honesta. E não finges ser menos do que és para deixar os homens à vontade. Eliza olhou para ele, tentando processar palavras que contradiziam tudo o que ela acreditava sobre si mesma há 3 anos. Vossa Graça, Julian, ele interrompeu. Por favor, Elisa, chama-me Julian. A intimidade de usar o seu nome de batismo parecia perigosa, emocionante, assustadora. Julian, disse ela cuidadosamente, testando o nome na língua. Passei 3 anos a vê-lo dançar com as mulheres mais bonitas de Inglaterra. Mulheres que são encantadoras, talentosas e elegantes. Por que você faria isso? Porque essas mulheres me entediam profundamente, disse ele sem rodeios. Dancei com Lady Victoria Sterling 6 vezes. Ela nunca expressou uma única opinião que não fosse cuidadosamente calculada para concordar com quem quer que estivesse a falar. Sentei-me ao lado da senhorita Catherine Thornbury em 4 jantares. Ela fala exclusivamente sobre o tempo e sua habilidade com aquarelas. Lady Arabella, a brilhante e bela Lady Arabella, uma vez passou uma noite inteira a falar-me sobre seus novos chapéus. Apesar de si mesma, Elisa riu. Não quero uma esposa que se apresente para mim, continuou Julian. Não quero alguém que me veja como um título a ser conquistado. Quero alguém que discuta filosofia. Alguém que use vestidos horríveis quando não se importar com a decência. Alguém que olhe para mim como se eu fosse uma pessoa, e não um prêmio. A mão dele moveu-se para cobrir a dela no banco entre eles. O seu toque era caloroso, gentil, dolorosamente cuidadoso. Alguém como você, Eliza. Elisa olhou para as mãos deles com a garganta apertada pela emoção. Não compreendo. Ontem de manhã eu não era ninguém. A marquesa era a sua filha comum, que não conseguiu arranjar um marido após 3 temporadas. E agora estás a dizer que nunca foste ninguém, disse Julian ferozmente. Tu sempre foste notável. Eu simplesmente era covarde demais para perseguir o que realmente queria, em vez do que todos esperavam que eu quisesse. E o que tu queres? A pergunta surgiu pouco acima de um sussurro. O polegar de Julian traçou pequenos círculos nas costas da mão dela. Quero cortejar-te, Elisa, de forma adequada, abertamente. Quero passar as tardes a discutir livros e a debater política. Quero aprender o que te faz rir e o que te irrita e com o que sonhas quando estás sozinha. Ele fez uma pausa, os seus olhos escuros a procurarem os dela. Quero que saibas que alguém te vê verdadeiramente e te acha absolutamente extraordinária. As lágrimas brotaram nos olhos de Eliza. 3 anos. 3 anos acreditando que ela era demais e não era suficiente ao mesmo tempo.
3 anos observando Julian de longe e presumindo que ele nunca a notaria. 3 anos de decepção cuidadosamente controlada. E agora ele estava ali, segurando a mão dela, dizendo coisas impossíveis com sua voz grave e séria. Isso é loucura, ela conseguiu dizer. As pessoas vão pensar que você perdeu o juízo por cortejar alguém como eu. Deixe-as pensar o que quiserem, disse Julian. Passei muito tempo a me importar com a opinião dos outros. Cansei disso. Eliza olhou para ele, olhou realmente para ele e viu algo que não tinha percebido antes. Por baixo da confiança do Cal e da beleza devastadora, Julian Wycliffe era solitário. Ele estava cansado de fingir, pois queria o que ela sempre quis, ser conhecido por quem realmente era, e não pelo que representava. Eu amo-te há 3 anos, ela deixou escapar e imediatamente quis afundar na terra e desaparecer. Oh céus, eu não deveria ter dito isso. Foi muito ousado. O rosto de Julian se transformou. Seu sorriso era brilhante. A alegria irradiava de cada traço. Diga isso de novo. De jeito nenhum. Por favor, Elisa, diga isso de novo. Eu não vou dizer. Era terrivelmente inadequado. E ele se inclinou para mais perto, sua mão livre subindo para segurar gentilmente o queixo dela. Eliza Hawthorne, você é a surpresa mais maravilhosa da minha vida. E se você me amou por 3 anos enquanto eu estava cego demais para ver o que estava bem na minha frente, então tenho muito tempo para compensar. O polegar dele roçou a bochecha dela e Elisa prendeu a respiração. Eles estavam tecnicamente à vista da janela da mãe dela. Isso era perfeitamente apropriado para os padrões do namoro da década de 1840. Mas a intimidade do gesto fez com que ela se sentisse como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Posso cortejá-la? Julian perguntou suavemente. De forma adequada, com a bênção dos seus pais e o conhecimento da sociedade. Posso levá-la para passear no Hyde Park, acompanhá-la à ópera e aborrecê-la com discussões agrícolas sobre a criação de ovelhas em Yorkshire? Elisa riu, com lágrimas a escorrerem apesar dos seus esforços para contê-las. Está a falar a sério. Está mesmo a falar a sério. Extremamente a sério, confirmou ele. Diga que sim, Eliza. Dê-me a oportunidade de provar que sou digno dos seus 3 anos de afeto secreto. Havia 1000 razões para ser cautelosa, para proteger o seu coração, para questionar as motivações dele, para se perguntar se isso era algum sonho elaborado do qual ela acordaria devastada. Mas Julian estava a olhar para ela como se ela fosse preciosa, como se ela fosse importante, como se ela fosse suficiente exatamente como era. Sim, Elisa sussurrou. Sim, Julian, pode me apanhar. O sorriso dele poderia ter alimentado todas as lâmpadas a gás de Londres. Graças a Deus, eu estava preparado para me humilhar se necessário. Eu teria gostado de ver isso, admitiu Elisa. Tenho certeza que sim. Ele levantou-se, ajudando-a a levantar-se. Agora, vamos informar os teus pais que eu perdi completamente o juízo e pretendo conquistar a sua brilhante, argumentativa e maravilhosamente honesta filha. Eles vão pensar que enlouqueceu. Excelente, disse Julian alegremente. Sempre quis ser motivo de fofocas escandalosas. Isso fortalece o caráter. Eles voltaram para a casa. A mão de Eliza se enfiou na curva do braço de Julian. Pela janela da sala de estar, ela podia ver a mãe observando-os com uma expressão de excitação mal contida. Julian, disse Elisa quando se aproximaram do terraço. O que acontecerá quando perceberes que não sou realmente extraordinária? Quando a novidade da minha honestidade passar e te lembrares que há dezenas de mulheres bonitas e talentosas que seriam duquesas muito mais adequadas? Ele parou de andar e virou-se para ela com uma expressão séria. Elisa, passei 3 anos rodeado por essas mulheres. Sei exatamente o que elas têm a oferecer. O que não sei, o que estou desesperado para descobrir, é tudo sobre ti. Os teus livros favoritos e as tuas obrigações sociais menos favoritas. E se sabes tocar pianoforte ou se partilhas a minha completa incapacidade de cantar. Sou uma péssima musicista, confessou Eliza. Absolutamente terrível. Perfeito, disse Julian. Podemos ser terríveis juntos. Uma vez, fiz o meu professor de música desistir ao tentar tocar Mozart. Apesar de si mesma, Elisa riu. Isso é realmente impressionante. Tenho profundezas ocultas de incompetência, assegurou ele. Vais descobrir todas elas, prometo. Entraram na sala de estar e encontraram os pais de Elisa à espera,
com curiosidade mal disfarçada. O bordado da mãe estava esquecido no colo dela. O pai tinha saído do escritório e estava junto à lareira, tentando parecer casual, embora claramente desesperado para saber o que tinha acontecido no jardim. Julian dirigiu-se a eles formalmente, mas Elisa podia ver o sorriso reprimido nos cantos da sua boca. Lord Hawthorne, Lady Hawthorne, tive a honra de solicitar permissão para cortejar formalmente a vossa filha. Com a vossa bênção, gostaria de visitar Lady Eliza regularmente e acompanhá-la a compromissos sociais apropriados. A mãe de Eliza parecia que ia desmaiar de felicidade. A expressão do pai mudou para algo mais calculista, não suspeito, mas protetor. Vossa Graça, disse o Marquês com cautela. Posso perguntar quais são as suas intenções em relação à minha filha? Honrosas, disse Julian imediatamente. Completamente honrosas. Pretendo cortejar Lady Eliza de forma adequada, dar-lhe tempo para determinar se o meu apreço é recíproco e, caso ela me considere aceitável, eventualmente pedir a sua mão em casamento. As palavras pairaram no ar como sinos. Casamento. Julian acabara de anunciar a sua intenção de casar com ela. Eliza sentiu-se tonta. O pai dela estudou Julian por um longo momento, depois olhou para Eliza. O que quer que ele tenha visto na expressão dela deve tê-lo satisfeito, porque ele acenou com a cabeça lentamente. Muito bem, Vossa Graça. Tem a minha permissão para cortejar Elisa. No entanto, espero que a trate com o devido respeito e consideração. Nem sonharia em fazer o contrário, assegurou Julian. A mãe dela aparentemente tinha perdido a capacidade de falar e simplesmente acenou com a cabeça entusiasticamente. Julian ficou por mais 1 hora, tomando chá e conversando de maneira perfeitamente adequada e apropriada, enquanto simultaneamente olhava repetidamente para Elisa e sorria como se compartilhassem um segredo maravilhoso. O que Elisa supôs, eles realmente compartilhavam. Quando ele finalmente se despediu, curvou-se sobre a mão de Elisa e assegurou talvez um pouco mais do que o estritamente necessário. Amanhã à tarde posso levá-la para passear no Hyde Park por volta das 16 horas, quando toda a sociedade estará presente para testemunhar o Duque de Westwick cortejando a incomparável Lady Eliza Hawthorne. Você quer dar um espetáculo? Eliza percebeu. Eu quero que todos saibam, Julian corrigiu. Desperdicei 3 anos. Não vou desperdiçar mais nenhum momento escondendo o que quero. Depois que ele saiu, a mãe de Eliza imediatamente começou a tagarelar animadamente sobre o que Elisa deveria vestir para ir ao Hyde Park, quais chapéus ficariam mais bonitos, quais chales combinariam melhor com quais vestidos. O pai dela chamou a atenção de Elisa e apontou para o seu escritório. Ela o seguiu, grata por um momento de relativa tranquilidade. Tenha certeza disso, minha querida? Perguntou ele gentilmente. O Duque ele é bastante impressionante. A atenção dele virá acompanhada de um considerável escrutínio público. Eu sei, disse Elisa. Papai, eu o amo há 3 anos. Sei que parece ridículo, mas não parece ridículo de todo. Interrompeu o pai dela. Eu apaixonei-me pela tua mãe depois de uma dança. Essas coisas acontecem. Ele fez uma pausa. Mas o amor por si só nem sempre é suficiente para a felicidade. Podes confiar nele, Elisa. Podes confiar que o carinho dele é genuíno. Eliza pensou na confissão nervosa de Julian no jardim, na solidão nos olhos dele quando falou sobre ser constantemente observado, na maneira como ele a olhou com aquele vestido horrível e viu algo que valia a pena perseguir. Sim, ela disse baixinho. Posso confiar nele. Ele está tão solitário quanto eu, papá, só que por motivos diferentes. O pai dela a abraçou, algo raro para ele, o que tornou o momento ainda mais precioso. Então fico feliz por ti, minha querida. Embora suspeite que a tua mãe já esteja a planear um casamento que vai nos levar à falência. Eliza riu contra o ombro dele. Ainda nem sequer o apanhei direito. Detalhes, disse o pai secamente. Detalhes menores, insignificantes. Naquela noite, Elisa deitou-se na cama a olhar para o teto, a sua mente repetindo cada palavra, cada gesto, cada sorriso dos últimos 2 dias. Amanhã ela passearia pelo Hyde Park ao lado de Julian Wycliffe, e toda Londres veria. Todas aquelas belas damas que dançavam com ele testemunhariam o Duque de Westwick cortejando a filha comum do Marquês. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, ela sentiu algo que poderia ser triunfo.
Ela vestira o seu pior vestido e conquistara o coração do homem que amava. Se isso não era prova de que a honestidade era a sua própria recompensa, Elisa não sabia o que era. Amanhã, o verdadeiro desafio começaria. Aprender a acreditar que ela merecia essa felicidade impossível. Mas, naquela noite, ela se permitiria o luxo da alegria. O escândalo se espalhou pela sociedade londrina como uma tempestade de verão aproximadamente 17 minutos após a primeira aparição pública de Julian e Eliza no Hyde Park. Eliza estava preocupada com o seu vestido, um lindo mas discreto vestido amarelo claro, que Martha insistira ser perfeito. Estava preocupada com o seu chapéu, um simples chapéu de palha com uma modesta fita. Estava preocupada com o que dizer, como se sentar corretamente no elegante barco de Julian, se de alguma forma se humilharia diante de metade da alta sociedade. Ela não tinha previsto o espetáculo que seria Julian Wycliffe a cortejar alguém abertamente. Ele chegou precisamente às 16 horas num carroça que tinha sido claramente concebido para ser notado. Preto brilhante com insígnias ducais nas portas, puxado por cavalos cinzentos perfeitamente combinados, que provavelmente custaram mais do que a casa da maioria das pessoas. O próprio Julian estava incrivelmente bonito com um casaco azul escuro e calças bege. O cabelo escuro ligeiramente despenteado de uma forma artisticamente descuidada, que Elisa suspeitava que, na verdade, exigia um esforço considerável. Ele ajudou-a a entrar no carraco com um cuidado requintado, o seu toque demorando-se na mão enluvada dela um pouco mais do que o necessário. "Está linda", murmurou ele baixinho, de forma que só ela pudesse ouvir. "Estou perfeitamente normal", corrigiu Elisa, ajeitando as saias. "Oh, você está como sempre", disse Julian, subindo ao lado dela e pegando no chicote. O que a torna consideravelmente mais interessante do que qualquer outra pessoa que estamos prestes a encontrar. O Hyde Park, às 16 horas, em uma agradável tarde de março, era uma aglomeração de veículos elegantes, cavalos imaculados e os membros mais elegantes da sociedade exibindo-se como pavões. Elisa reconheceu dezenas de rostos, senhoras de suas temporadas anteriores, cavalheiros que dançaram com ela uma vez e nunca mais a convidaram, matronas cuja aprovação poderia fazer ou destruir a reputação de uma jovem. Todos eles pararam de conversar quando o currículo de Julian entrou no parque. "Oh, céus", murmurou Eliza. "Isso é bastante dramático." "Espere para ver", disse Julian alegremente, guiando os cavalos para o circuito elegante ao redor da serpentina. Lady Paddon quase bateu com a sua carruagem numa árvore boquiaberta. A senhorita Catherine Thornbury, uma das belas damas com quem Julian dançara inúmeras vezes, olhou com uma expressão entre choque e consternação. Lady Arabella Fitzroy, resplandecente num traje de equitação que provavelmente custara mais do que todo o guarda-roupa de Elisa, parou o seu cavalo completamente e simplesmente observou-os passar com os olhos semicerrados. "Todos estão a olhar", sussurrou Elisa. "Excelente", disse Julian, acenando educadamente para um grupo de viúvas cujas expressões sugeriam que estavam a testemunhar algo escandaloso. "É esse o objetivo." "O objetivo de quê?" "De deixar claro que não estou disponível", explicou Julian, conduzindo-os para além do elegante Phaeton de Lord e Lady Winchester. "Passei 3 anos sendo diplomaticamente evasivo sobre as minhas intenções matrimoniais." "Isto", ele gesticulou entre eles, "é eu ser explicitamente claro sobre onde estão os meus interesses." Um senhor idoso que Eliza não reconheceu realmente tirou o chapéu e fez uma reverência profunda quando eles passaram. Julian retribuiu o gesto com perfeita dignidade aristocrática, enquanto murmurava para Elisa: "Aquele é Lord Ashford. Ele vai contar isso para pelo menos 15 pessoas antes do jantar." "Está a gostar disso", percebeu Elisa. "Está realmente a gostar de criar um escândalo." "Não é um escândalo", corrigiu Julian. "É uma declaração. Há uma diferença." Ele olhou para ela, seus olhos escuros calorosos. "Está desconfortável? Podemos ir embora, se preferir." Elisa pensou. Ela passou 3 anos sendo invisível, sendo ignorada, sendo considerada insignificante. Agora, o Duque de Westwick estava a reivindicar publicamente a sua atenção na frente de todos que a haviam rejeitado. "Não", disse ela lentamente. "Acho que também estou a gostar bastante." O sorriso de Julian em resposta foi brilhante. "Aí está a minha garota corajosa."
Eles completaram uma volta no parque e depois outra. Cada volta gerava mais sussurros, mais olhares, mais choque mal disfarçado. Julian permaneceu perfeitamente composto, cumprimentando conhecidos com acenos educados, enquanto mantinha a sua atenção principalmente em Elisa, perguntando sobre as suas opiniões sobre o clima da primavera, se ela achava que as novas plantações perto do Serpentine eram uma melhoria, se ela tinha lido a última parte do romance serializado de Dickens, uma conversa perfeitamente comum que se tornou notável simplesmente por quem a estava ao ter. Na terceira volta, eles encontraram o inevitável confronto. Lady Victoria Sterling, diamante da temporada anterior, dona de cachos loiros perfeitos e um sorriso que havia rendido 1000 propostas de casamento, posicionou seu elegante Phaeton diretamente no caminho deles, forçando Julian a parar. Vossa Graça, disse Lady Victoria, sua voz carregando aquele tom particular de doçura aristocrática que Eliza havia aprendido significar problemas. Que surpresa vê-lo. E Lady Eliza? Que inesperado, Lady Victoria, respondeu Julian com perfeita educação. Adorável tarde, não é? Os olhos azuis de Lady Victoria oscilaram entre eles, calculistas. De facto, Vossa Graça. Acredito que me prometeu um passeio no parque. Não foi mencionado no Peton Soirée na semana passada? Acredito que esteja se lembrando mal, disse Julian suavemente. Não fiz tal compromisso. A mentira era educada, mas óbvia. Eliza tinha visto Julian dançar com Lady Victoria naquele mesmo baile. Ela observara do outro lado da sala, controlando a sua inveja com disciplina treinada. O sorriso de Lady Victoria congelou. Entendo. Que interessante que a sua memória difere da minha. A memória é algo falível, concordou Julian. Agora, se nos der licença, Lady Eliza, interrompeu Lady Victoria, voltando toda a sua atenção para Elisa, com uma expressão que sugeria uma cobra avaliando um rato particularmente pequeno. Acho que não fomos devidamente apresentadas, embora certamente já tenhamos nos visto em vários eventos. Tem estado bastante silenciosa nas últimas temporadas, não é verdade? A implicação era clara, insignificante, esquecível, imperceptível. Algo dentro de Eliza se partiu. Talvez fossem os 3 anos a engolir provocações semelhantes. Talvez fosse a sensação da presença sólida de Julian ao seu lado. Talvez fosse simplesmente o facto de estar exausta de fingir ser invisível. Silenciosa. Sim, concordou Elisa agradavelmente. Descobri que o silêncio muitas vezes revela mais do que a conversa, Lady Victoria. Percebe-se as coisas mais fascinantes quando se observa simplesmente. O sorriso perfeito de Lady Victoria endureceu. De facto. E que coisas fascinantes observou? Oh, inúmeras coisas, disse Elisa. Por exemplo, observei que algumas pessoas confundem atenção com interesse genuíno, que o desespero, por mais bem embalado que seja, continua a ser desespero, que o charme fabricado é consideravelmente menos atraente do que o caráter autêntico. Julian emitiu um som que poderia ter sido uma tosse ou uma risada reprimida. O rosto de Lady Victoria corou. Que extraordinária indelicadeza, Lady Eliza. Vossa Graça certamente não tolera tal coisa. Acho a honestidade de Lady Eliza revigorante. Julian interrompeu, sua voz carregando um tom de aço por baixo do tom educado. Agora, se nos der licença, Lady Victoria, temos outros compromissos. Ele guiou os cavalos com cuidado deliberado, passando pelo Phaeton de Lady Victoria, deixando a estrela da última temporada a olhar para eles com uma expressão que prometia retribuição. Assim que estiveram fora do alcance da voz, Julian virou-se para Elisa com admiração indisfarçável. Isso foi magnífico, absolutamente magnífico. Foi horrível, corrigiu Elisa com o coração a bater forte. Fui indescritivelmente rude com ela. Ela foi condescendente contigo primeiro, apontou Julian. Tu simplesmente te recusas a aceitar isso. Há uma diferença. A alta sociedade vai me crucificar por isso. A alta sociedade, disse Julian com firmeza, pode ir para o inferno. Além disso, dentro de uma semana, serás vista como espirituosa, em vez de rude. É assim que essas coisas funcionam quando se corteja um duque. Ele disse isso com tanta naturalidade que Elisa quase acreditou nele. Eles completaram mais 2 voltas, durante as quais pelo menos mais 6 pessoas os pararam para trocar gentilezas que eram tentativas mal disfarçadas de obter informações, antes que Julian finalmente os guiasse para fora do parque. Em vez de voltar imediatamente para a casa dos pais dela, porém,
Ele virou a carroça para uma rua mais tranquila, ladeada por elegantes moradias. Para onde estamos a ir? Perguntou Elisa. Achei que você gostaria de ver a minha residência em Londres, disse Julian. Com acompanhantes apropriados. Naturalmente, a minha tia mora comigo. A irmã do meu pai, Lady Margaret Wycliffe. Ela está ansiosa para conhecê-la desde que mencionei que estava a cortejar alguém. Você contou à sua tia sobre mim. Eu contei a todos sobre você, disse Julian. O meu administrador em Yorkshire, o meu secretário, o mordomo, o cozinheiro. Acho que até mencionei você ao meu cavalo. Tenho estado bastante entusiasmado. Eliza riu, apesar do nervosismo. O teu cavalo deve ter ficado fascinado. Brutus é um excelente ouvinte, disse Julian com seriedade. Ele raramente interrompe. A mansão dos Wycliffe em Londres era elegante, mas não ostensiva. Um edifício de 4 andares na Grosvenor Square, com jardins perfeitamente cuidados e um ar de riqueza discreta que não precisava de ser anunciada. Um criado apareceu imediatamente quando eles pararam, encarregando-se dos cavalos, enquanto Julian ajudava Elisa a descer. Nervosa? Perguntou ele baixinho. Aterrorizada, admitiu Elisa. A sua tia vai pensar que você perdeu a cabeça. A minha tia, disse Julian, conduzindo-a pelos degraus, vai adorá-la. Há 3 anos que ela me diz que preciso de encontrar alguém com substância, em vez de apenas beleza. O interior da mansão era lindo. Tetos altos, molduras elegantes, obras de arte que sugeriam gerações de riqueza acumulada. Mas, de alguma forma, parecia mais uma casa habitada do que um museu. Livros espalhados nas mesas laterais. Um projeto de bordado pela metade em uma cadeira. Flores frescas em vasos que pareciam ter sido arranjadas recentemente. Julian, chamou uma voz feminina da sala de estar. É você? Você a trouxe? Você prometeu que a traria. Um momento depois, uma mulher entrou no hall de entrada e parou, olhando para Elisa com curiosidade indisfarçável. Lady Margaret Wycliffe tinha talvez 50 anos, cabelos grisalhos penteados de forma elegante e olhos gentis que lembravam claramente os de Julian. Ela usava um vestido verde escuro que era elegante sem ser exagerado, e sua expressão era de excitação mal contida. Tia Margaret, disse Julian formalmente, embora seu tom fosse caloroso. Posso apresentar Lady Eliza Hawthorne? Eliza, minha tia, Lady Margaret Wycliffe. Oh, ela é perfeita, disse Lady Margaret imediatamente, abandonando toda a pretensão de uma apresentação formal e apertando calorosamente as mãos de Bisa. Absolutamente perfeita. Julian, não mencionaste que ela tinha olhos tão inteligentes. Mencionei várias coisas sobre ela, protestou Julian. Sim, sim, inteligente e honesta, e a filosofia de Reed, sua tia acenou com desdém. Mas não mencionaste os olhos, olhos muito importantes. Ela puxou Elisa para a sala de estar. Venha, minha querida, conte-me absolutamente tudo. Como é que captaste a atenção do meu sobrinho? Ele tem sido indiferente a todas as mulheres elegíveis da Inglaterra há 3 anos. Eliza viu-se sentada num sofá confortável, enquanto Lady Margaret servia chá e a bombardeava com perguntas que eram intrometidas, mas de alguma forma não ofensivas. Julian acomodou-se numa cadeira próxima, observando a interação com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Eu usava um vestido horrível, Eliza finalmente explicou, sucumbindo ao interrogatório persistente de Lady Margaret. O pior vestido que já viste, castanho, sem forma e absolutamente horrível. Decidi que não me importava em impressionar qualquer visitante tedioso que meu pai estivesse a entreter. Lady Margaret riu encantada. E em vez disso, acidentalmente impressionaste um duque. Isso é maravilhosamente irônico. Foi o que pensei, Eliza admitiu. Ainda não entendo completamente. Não entende? Lady Margaret olhou para Julian. Minha querida, Julian passou 3 anos sendo cortejado por mulheres que o viam como um título, e não como uma pessoa. Você o tratou como se ele fosse comum. Isso é inebriante para alguém que passou a vida inteira sendo tratado como extraordinário. Mas ele é extraordinário, protestou Elisa, e imediatamente corou com sua própria veemência. A expressão de Julian suavizou-se. Vê, tia Margaret, ela discute mesmo quando me elogia. É absolutamente maravilhoso. Passaram 2 horas na sala de estar de Lady Margaret, conversando facilmente sobre livros, política e uma longa discussão sobre se a nova expansão ferroviária alteraria fundamentalmente a sociedade inglesa. Lady Margaret manteve-se firme no debate
E Elisa percebeu que estava realmente a gostar da troca de ideias. Era isso que ela sempre quisera. Ser tratada como se os seus pensamentos fossem importantes. Participar de conversas reais em vez de gentilezas insípidas. Ser ela mesma sem se desculpar. Finalmente, quando a tarde se estendia para a noite, Julian acompanhou-a até casa. Na porta dos pais dela, ele segurou a mão dela por um momento a mais do que o necessário. Amanhã à noite haverá um jantar na propriedade do Salisbury, disse ele baixinho. Gostaria de acompanhá-la, mas aviso-a que será consideravelmente menos agradável do que hoje. Várias pessoas serão desagradáveis com você porque estão com inveja, confusas ou simplesmente cruéis. E você quer que eu vá mesmo assim? Quero-te ao meu lado, corrigiu Julian. Mas não vou forçar-te a situações desconfortáveis. Se preferires esperar até que a sociedade se adapte ao nosso namoro. Não, interrompeu Elisa. Se vamos fazer isto, vamos fazê-lo como deve ser. Não vou me esconder. O sorriso de Julian poderia iluminar Londres. Essa é a minha garota corajosa. Ele se curvou sobre a mão dela, seus lábios roçando os nós dos dedos dela em um gesto que fez o calor subir pelo braço dela. Então ele se foi, deixando Elisa parada na soleira da porta com o coração acelerado e o futuro repentinamente e impossivelmente brilhante. A mãe dela atacou assim que ela entrou em casa. Conte-me tudo, cada detalhe. O que as pessoas disseram? Todos ficaram a olhar. Alguém te ignorou? A duquesa mamãe respirou. Elisa riu. Foi intenso, maravilhoso e assustador. Seu pai saiu do escritório com uma expressão preocupada. Eliza, você está bem? Estou a cortejar o Duque de Westwick, disse Eliza, testando as palavras. Metade de Londres viu isso acontecer. Lady Victoria Sterling foi desagradável, e eu fui rude em resposta. A tia de Julian acha que sou perfeita, e amanhã vamos a um jantar onde as pessoas provavelmente serão ainda mais desagradáveis. Ela fez uma pausa, percebendo algo. E eu não me importo. Pela primeira vez em 3 anos, eu realmente não me importo com o que nenhum deles pensa. O pai dela a puxou para outro abraço raro. Essa é a minha menina, disse ele baixinho. Essa é a minha menina feroz e brilhante. Naquela noite, Elisa deitou-se na cama, revivendo a tarde. As escadas, os sussurros, a hostilidade mal disfarçada de Lady Victoria. A presença constante de Julian ao seu lado, a aceitação imediata da tia dele, a maneira como Julian olhou para ela como se ela fosse preciosa. 3 dias antes, ela não era ninguém, a filha insignificante do marquês que não tinha conseguido arranjar um marido. Agora, era a mulher que cortejava o Duque de Westwick. E em vez de se sentir oprimida, sentia-se poderosa. O dia seguinte traria novos desafios. Mais escadas, mais sussurros, mais pessoas a questionar por que Julian a tinha escolhido. Mas, no dia seguinte, ela enfrentá-los-ia com Julian ao seu lado, e Eliza percebeu que isso fazia toda a diferença. O jantar do Salisbury foi tão terrível quanto Julian havia avisado, e de alguma forma ainda pior. Eliza chegou acompanhada de Julian, vestindo seu melhor vestido de noite, um seda bordô escuro que Martha havia declarado absolutamente deslumbrante, e imediatamente se sentiu mal vestida. Todas as outras damas presentes usavam vestidos que provavelmente custariam o suficiente para alimentar uma família por 1 ano, cobertos de joias que brilhavam à luz das velas como estrelas. Lady Arabella Fitzroy usava esmeraldas do tamanho de ovos de codorniz. A senhorita Catherine Thornbury estava envolta em pérolas que devem ter levado 3 gerações para serem acumuladas. Até mesmo Lady Victoria Sterling, cuja hostilidade aparentemente só se intensificara desde o encontro no parque, usava diamantes que faziam o colar simples de granada de Elisa parecer bijuteria de uma banca de mercado. Pare com isso, murmurou Julian em seu ouvido quando foram anunciados. Parar com o quê? Disse comparar, disse ele baixinho. Estás linda. Elas parecem caras. Há uma diferença. Lord e Lady Salisbury cumprimentaram-nos com uma polidez cuidadosa que não conseguia esconder completamente a sua curiosidade. O jantar foi organizado com a precisão típica da aristocracia, casais separados, conversas orquestradas, cada detalhe pensado para facilitar a interação social apropriada. Eliza viu-se sentada entre Lord Ashford, o senhor idoso que lhes fizera uma vênia no Hyde Park, e um homem mais jovem que ela não reconhecia. Julian estava do outro lado da mesa, 3 lugares abaixo, perto o suficiente para ver,
mas longe demais para uma conversa privada. Ela observou o encantar Lady Peto na sua esquerda, enquanto simultaneamente desviava o flerte óbvio da jovem à sua direita. Ele cruzou o olhar com Eliza 2 vezes e sorriu de uma forma que sugeria que preferia estar em qualquer outro lugar. Lady Eliza, disse Lord Ashford, voltando a sua atenção para ela quando o primeiro prato foi servido. Devo confessar que estou bastante curioso. Como conseguiu conquistar o coração notoriamente indescritível do Duque de Westwick? A frase foi delicadamente formulada, mas essencialmente perguntou: o que a torna especial o suficiente para um duque? Usei um vestido horrível e discuti com ele sobre filosofia, disse Elisa honestamente. Aparentemente, isso foi mais interessante do que concordar com tudo o que ele dizia enquanto usava roupas caras. Lord Ashford riu. Um som genuíno de surpresa. Gosto de si, Lady Eliza. Você me lembra a minha falecida esposa. Ela também nunca se preocupava com mentiras educadas. O homem mais jovem do outro lado dela, apresentado como o Sr. Peter Thornbury, irmão mais velho de Catherine, era menos charmoso. Ele passou a maior parte do jantar fazendo comentários sarcásticos sobre ascensões repentinas na vida e apegos inesperados que eram claramente dirigidos a ela. Eliza suportou isso com o que ela esperava ser um silêncio digno. Do outro lado da mesa, ela viu a mandíbula de Julian se contrair a cada vez. O Sr. Thornbury fez um comentário particularmente cortante, mas a formalidade do jantar impediu-o de intervir. Após o que pareceram 17 anos, as senhoras retiraram-se para a sala de estar, enquanto os cavalheiros permaneceram com o seu vinho do Porto e charutos. Eliza sabia por experiência própria que era nesse momento que a verdadeira avaliação aconteceria. Lady Salisbury acomodou-se no sofá mais proeminente e fez um gesto para que todos se sentassem. Eliza escolheu uma cadeira ligeiramente afastada do grupo principal, na esperança de evitar um confronto direto. Não teve essa sorte. Lady Eliza, disse Lady Arabella docemente, os seus brincos de esmeralda refletindo a luz da lâmpada. Estamos todas simplesmente ansiosas por entender como é estar ao lado do Duque. Ele tem sido tão resistente ao apego nos últimos anos. A pergunta parecia inocente. O tom sugeria: que truque você usou? Sua Excelência tem sido gentil o suficiente para procurar minha companhia, disse Elisa com cuidado. Acho-o inteligente, atencioso e consideravelmente mais interessante do que a maioria dos cavalheiros que conheço. Que diplomática, murmurou a senhorita Catherine Thornbury. Embora eu suponha que seja preciso ser diplomático quando se está numa posição precária. As mãos de Elisa apertaram-se no colo. Não tenho a certeza se compreendo o que quer dizer, senhorita Thornbury. Não compreende? O sorriso de Catherine era venenoso. O namoro é algo tão incerto. Pode terminar tão rapidamente, especialmente quando se baseia na novidade e não na compatibilidade genuína. Catherine, disse Lady Salisbury em tom de advertência, mas Catherine não tinha terminado. Estou simplesmente a dizer que o Duque sempre preferiu damas de beleza e realizações excepcionais. Tenho a certeza de que Lady Eliza tem muitas qualidades excelentes, mas questiona-se por quanto tempo uma escolha tão pouco convencional manterá o interesse dele. A sala ficou em silêncio. Todas as senhoras presentes observavam Elisa, à espera de ver como ela reagiria a este ataque direto. Elisa sentia as bochechas a arder. Parte dela queria fugir, escapar daquela sala cheia de mulheres bonitas e talentosas, que claramente achavam que ela não pertencia àquele lugar. Parte dela queria defender-se, listar todas as conversas que tivera com Julian, todos os momentos em que ele a olhou como se ela fosse importante. Mas a maior parte dela, a parte que vestira o seu pior vestido e se recusara a pedir desculpas por ler filosofia, estava simplesmente zangada. Senhorita Thornbury, disse Eliza calmamente, com a voz firme apesar do coração acelerado. Agradeço sua preocupação com o bem-estar romântico do Duque, embora não possa deixar de notar que você parece notavelmente interessada nas escolhas dele, para alguém que, se não me falha a memória, ele nunca cortejou. O rosto de Catherine ficou vermelho. O Duque explicou-me as suas preferências muito claramente, continuou Eliza. Ele passou 3 anos rodeado por mulheres que se exibiam para ele em vez de se envolverem com ele. Mulheres que o viam como um título a adquirir em vez de uma pessoa a conhecer. Mulheres que preferiam concordar com tudo o que ele dizia a arriscar uma conversa genuína.
Ela olhou diretamente para Catherine. Se é isso que considera uma conquista excepcional, então fico muito feliz por não a ter. Lady Arabella emitiu um pequeno som que poderia ser admiração ou choque. A expressão de Lady Asbury era cuidadosamente neutra. Catherine levantou-se abruptamente. Acho que vou juntar-me aos cavalheiros. Esta conversa tornou-se cansativa. Depois de ela sair da sala, as senhoras restantes olharam para Elisa com expressões variadas. Respeito, cansaço, cálculo. Bem, Lady Arabella disse finalmente, isso foi extraordinariamente interessante. Os cavalheiros voltaram pouco depois e Julian imediatamente se aproximou de Eliza. Ele olhou para o rosto dela e franziu a testa. O que aconteceu? Murmurou. A senhorita Thornbury aconteceu, disse Elisa baixinho. Talvez eu tenha sido um pouco dura com ela. Ótimo, disse Julian com satisfação. Ela merecia. Ela passou a noite toda a fazer comentários sarcásticos sobre a minha escolha surpreendente. Conseguiram escapar da festa relativamente cedo. Julian alegou um compromisso anterior que Elisa suspeitava ser totalmente fictício. No seu barco a remos, navegando pelas ruas iluminadas de Londres, Elisa finalmente permitiu-se relaxar. Aquilo foi horrível, admitiu ela. Aquilo era a sociedade, corrigiu Julian. Cheia de pessoas invejosas, entediadas ou simplesmente cruéis por diversão. Ele olhou para ela. Mas tu te saíste muito bem. Lord Ashford disse-me que foste magnificamente honesta, o que, vindo dele, é realmente um grande elogio. A senhorita Thornbury acha que não sou boa o suficiente para ti. A senhorita Thornbury passou 2 temporadas inteiras tentando chamar a minha atenção e falhou, disse Julian sem rodeios. A opinião dela é extremamente irrelevante para mim. Ele parou o barco em frente à casa dos pais dela, mas não a ajudou a descer imediatamente. Em vez disso, virou-se para ela com uma expressão séria à luz da lâmpada. Elisa, preciso que compreendas uma coisa. As próximas semanas vão ser difíceis. As pessoas vão dizer coisas cruéis. Vão questionar por que escolhi-te. Vão tentar minar a tua confiança e fazer-te duvidar de ti mesma. Eu sei, disse Eliza baixinho, mas preciso que te agarres a esta verdade. Estou a cortejar-te porque és exatamente o que eu tenho procurado. Não apesar da tua honestidade, mas por causa dela. Não apesar da tua inteligência, mas por causa dela. Não apesar da tua recusa em fingir e fingir, mas por causa dela. A mão dele cobriu a dela no assento entre eles. Não és uma novidade que vai passar. Não és um erro do qual me vou arrepender. És a mulher por quem estou meio apaixonado há 3 anos. E finalmente tenho coragem suficiente para perseguir o que realmente quero. Lágrimas brotaram nos olhos de Eliza. E se eles estiverem certos? E se daqui a 6 meses tu perceberes, Elisa? A voz de Julian era firme. Em 6 meses pretendo casar-me contigo. Em 1 ano pretendo acordar ao teu lado todas as manhãs e discutir filosofia durante o café da manhã. Em 5 anos, pretendo ver-te a assustar os nossos filhos com a tua inteligência, enquanto eu observo com admiração e orgulho. Ele disse isso com tanta naturalidade que Elisa ficou sem fôlego. Queres casar comigo? Obviamente, disse Julian. Estou a cortejar-te, não estou? Achavas que estava a fazer isto por diversão? Eu... Eliza lutou para encontrar as palavras. Só estamos a namorar há 4 dias. Eu amo-te há 3 anos, corrigiu Julian. O namoro é apenas uma formalidade para satisfazer as expectativas da sociedade. E por falar nisso, ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Elisa parou. Isto é altamente irregular, admitiu Julian, abrindo a caixa para revelar um anel, uma safira rodeada por pequenos diamantes que refletiam lindamente a luz da lâmpada. Devíamos esperar. Eu deveria namorar contigo adequadamente durante meses. Pedir formalmente a permissão do teu pai. Pedir-te em casamento num ambiente romântico. Ele olhou para ela, os seus olhos escuros intensos. Mas já esperei 3 anos e não quero esperar mais. Lady Eliza Hawthorne, conceder-me-ias a extraordinária honra de te tornares minha duquesa? O mundo reduziu-se ao rosto de Julian, ao anel a brilhar na caixa, a pergunta impossível pairando entre eles. Isto é loucura, sussurrou Elisa. Completamente, concordou Julian. Mas descobri que gosto bastante da loucura, especialmente quando envolve você. Eliza olhou para o anel, depois para o rosto de Julian,
esperançoso e nervoso, e totalmente sincero. Ela pensou nos 3 anos em que o observou de longe. 3 anos acreditando que ele nunca a notaria. 3 anos de solidão cuidadosamente controlada. E agora ele estava ali, oferecendo-lhe tudo o que ela sempre quis. Sim, disse ela com a voz embargada. Sim, Julian, eu caso com você. O sorriso dele transformou o seu rosto. Ele colocou o anel no dedo dela. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. E então ele beijou a mão dela, o pulso, seguindo alguma regra de etiqueta da qual ela não se lembrava, enquanto simultaneamente fazia o coração dela acelerar. Vamos anunciar isso adequadamente, disse ele com a voz embargada pela emoção. Amanhã, no baile de Pembridge, quero que todos que duvidaram de nós entendam que isso é real e permanente. E Julian, Eliza interrompeu. Pare de falar. Ele olhou para cima surpreso. Deixe-me aproveitar este momento, disse ela suavemente. Antes do caos de amanhã, antes do julgamento da sociedade, apenas isso, você e eu, e essa felicidade impossível. Julian sentou-se ao lado dela no banco currical, com o braço em volta dos ombros dela, a cabeça dela apoiada no peito dele. Ficaram assim por vários minutos, ouvindo os sons noturnos de Londres, o anel pesado e perfeito no dedo de Eliza. Eu amo-te, disse Julian baixinho. Eu deveria ter dito isso primeiro, antes do pedido, antes de tudo. Eu amo-te, Eliza. A tua mente brilhante, a tua língua afiada e a tua recusa absoluta em ser outra coisa que não tu mesma. Também te amo, sussurrou Eliza. Amo-te desde o baile de Pembridge há 3 anos, quando realmente discutiste poesia comigo, como se eu fosse uma pessoa e não um objeto decorativo. A melhor conversa que tive em anos, admitiu Julian, seguida por 3 anos de covardia, enquanto eu perseguia o que todos esperavam de mim, em vez do que eu realmente queria. Estás a perseguir isso agora. Estou a perseguir-te agora, corrigiu ele, e pretendo passar o resto da minha vida a garantir que nunca duvides do quão extraordinária és. Por fim, a decência exigiu que se separassem. Julian acompanhou-a até a porta, sem se importar com a decência, e beijou a mão dela uma última vez. Amanhã, disse ele. Amanhã contamos a todos. Amanhã tornamos isso oficial. Amanhã, concordou Eliza. Ela entrou na casa e encontrou os pais à espera no hall de entrada, claramente tendo ouvido o Caracal chegar há algum tempo e se perguntando por que ela não tinha entrado imediatamente. Eliza ergueu a mão esquerda, a safira refletindo a luz da lâmpada. A mãe dela realmente gritou, um pequeno som de alegria que provavelmente a teria mortificado em outras circunstâncias. A expressão do pai passou por várias emoções antes de se fixar em algo que parecia uma inevitabilidade satisfeita. Ele pediu esta noite, disse o pai. Ele pediu esta noite, confirmou Eliza de forma não convencional, irregular e perfeita. Oh, minha querida menina, disse a mãe, puxando-a para um abraço forte. Vai ser duquesa, a duquesa de Westwick. Vou ser a esposa de Julian, corrigiu Eliza calmamente. O título é secundário. O pai acenou com a cabeça em aprovação. Essa é exatamente a perspectiva certa, embora a tua mãe não esteja errada. Ser duquesa traz consigo uma responsabilidade e um escrutínio consideráveis. Eu sei, disse Eliza. Amanhã vamos anunciar no baile de Pembridge. Todos que foram cruéis ou desdenhosos saberão que Julian me escolheu para sempre. E você está pronta para isso? Perguntou seu pai gentilmente. Para a atenção, o julgamento, a inveja. Eliza pensou nos comentários sarcásticos da senhorita Thornbury, na hostilidade mal disfarçada de Lady Victoria, nas dezenas de mulheres bonitas e talentosas que esperavam que Julian escolhesse uma delas. Estou pronta, disse ela com firmeza, porque Julian me ama. Não uma representação de quem ele acha que eu deveria ser, mas a minha verdadeira essência. E isso vale a pena enfrentar qualquer coisa que a sociedade nos atire. A mãe apertou-lhe a mão. Essa é a minha menina corajosa. Naquela noite, Eliza deitou-se na cama a olhar para o anel no seu dedo. A safira brilhava à luz das velas, uma lembrança física de que essa coisa impossível era real. No dia seguinte, a alta sociedade iria fofocar. Iriam questionar, julgar e especular. Alguns iriam ficar genuinamente felizes por eles. Outros iriam ser cruéis. Mas na noite seguinte, ela estaria ao lado de Julian Wycliffe, como sua noiva reconhecida publicamente.
como a futura duquesa de Westwick, como a mulher que conquistou o coração do homem que amava há 3 anos simplesmente por ser ela mesma. A temporada de 1840 seria lembrada por muitas coisas, pensou Eliza, mas principalmente seria lembrada como a temporada em que Lady Eliza Hawthorne usou o seu pior vestido e acidentalmente garantiu o casamento da década. Amanhã a verdadeira aventura começaria, mas esta noite ela permitiria a si mesma uma alegria pura e descomplicada. Epílogo. 1 ano depois, a duquesa de Westwick estava no berçário da propriedade em Yorkshire, observando o marido segurar o filho de 3 meses com uma mistura de devoção e terror que fazia o seu coração se encher. Ele é tão pequeno, disse Julian pela 100ª vez. Um bebê deve ser assim tão pequeno. Temos a certeza de que ele é saudável? Ele é perfeitamente saudável, Eliza assegurou-lhe, acomodando-se na cadeira de balanço ao lado da janela. O médico confirmou isso ontem, na semana passada e na semana anterior. Ele poderia ter crescido desde ontem, argumentou Julian, ajustando cuidadosamente o seu aperto no bebê Thomas Julian Wycliffe, que parecia totalmente indiferente à ansiedade do pai. Os bebés crescem, não é? Não tão rapidamente, amor. Fazia 1 ano desde o anúncio do noivado deles no baile de Pembridge, uma noite que ficou na história social de Londres como um dos eventos mais dramáticos da década. Eliza ainda sorria, lembrando-se da expressão de Lady Victoria, quando Julian declarou publicamente seu noivado com a mulher mais notável da Inglaterra. O casamento, 3 meses depois, foi menor do que a sociedade esperava. Julian insistiu em intimidade em vez de espetáculo, mas mesmo assim foi lindo. Lady Margaret chorou. O pai de Eliza fez um discurso que, de alguma forma, incorporou referências agrícolas e emoção genuína. A mãe dela organizou tudo com precisão militar, ao mesmo tempo que chorava em momentos inapropriados. E Eliza casou-se com o homem que amava há anos, vestindo um vestido que ela mesma escolheu e sentindo-se, pela primeira vez na vida, completamente confiante em quem era. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. As propriedades de Julian precisavam de ser administradas. As suas responsabilidades como duque eram consideráveis. A sociedade londrina continuava a observá-los com vários graus de fascínio e ceticismo, esperando para ver se o casamento não convencional duraria. Não só durou, como floresceu, eles se mudaram para a propriedade em Yorkshire há 6 meses, quando Eliza descobriu que estava grávida. Londres ficou escandalizada com o fato de o duque abandonar a temporada, mas Julian não se comoveu. A minha esposa é mais importante do que qualquer baile, dizia ele a quem perguntasse. E se a sociedade não consegue entender isso, então que se dane. Agora, observando-o balançar gentilmente o filho, enquanto murmurava bobagens sobre rotação de culturas e filosofia, Eliza sentiu-se tão cheia de felicidade que parecia prestes a explodir. Estás a olhar, observou Julian, sem tirar os olhos de Thomas. Estou a admirar, corrigiu Eliza. Há uma diferença. Está a admirar-me ou a admirar o quanto estou a conseguir não deixar cair o nosso filho? Ambos, na verdade. Julian finalmente olhou para cima, os seus olhos escuros cheios de afeto. Venha cá. Eliza aproximou-se dele, e Julian envolveu-lhe a cintura com o braço livre, puxando-a para perto. Thomas emitiu um pequeno som de satisfação, aparentemente contente por ter os dois pais por perto. Nós fizemos isto, disse Julian suavemente olhando para o filho. Esta pequena pessoa perfeita. Como conseguimos isso? Bem, quando um duque e uma duquesa se amam muito. Eliza, Julian riu. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. Ela encostou-se nele, respirando o seu cheiro familiar. Mas às vezes preciso fazer piadas inadequadas ou fico sobrecarregada com a minha felicidade. Julian beijou o topo da cabeça dela. Oprimida pela felicidade. Que problema notável de se ter. Uma batida na porta interrompeu-os, e Lady Margaret entrou, seguida pelos pais de Eliza, que estavam de visita durante a semana. Oh, vocês também, disse Lady Margaret, com uma expressão carinhosa. Vocês parecem um retrato pintado de uma jovem família em perfeita felicidade doméstica. Estamos a trabalhar na parte da felicidade, disse Julian. Ainda estou convencido de que Thomas pode se quebrar se eu o segurar errado. Ele sobreviveu 9 meses dentro de Eliza, apontou o Marquês. Acho que ele pode lidar com o abraço do pai.
Eles passaram a tarde, como costumavam fazer, conversando facilmente sobre política, literatura e discussões bem-humoradas sobre melhorias agrícolas. Thomas foi passado de mão em mão como um pacote muito precioso e um pouco frágil, cada adulto maravilhando-se com sua pequena perfeição. Mais tarde, depois de os pais e Lady Margaret se terem retirado, Eliza e Julian sentaram-se na biblioteca, a sua sala favorita em toda a propriedade, com livros do chão ao teto e janelas com vista para os pântanos de Yorkshire. Julian lia um relatório agrícola, enquanto Eliza trabalhava na correspondência. Era sua rotina, um silêncio confortável pontuado por conversas ocasionais, a domesticidade pacífica que ambos ansiavam sem se aperceberem. Eliza, disse Juliane de repente, alguma vez pensas naquela tarde, quando desces as escadas com aquele vestido horrível? Eliza levantou os olhos da carta que lhe estava a escrever à amiga de Lady Margaret, que lhe tinha pedido conselhos sobre como lidar com disputas entre inquilinos. Às vezes, porque tenho pensado nisso o dia todo, admitiu Juliana. Sobre como as nossas vidas seriam diferentes se te vestisses adequadamente. Se tivesses tentado impressionar-me em vez de seres tu mesma, talvez não tivéssemos casado, disse Eliza baixinho. Exatamente. Julian deixou os papéis de lado e sentou-se ao lado dela. Eu poderia ter tido uma conversa educada contigo e seguido em frente, presumindo que eras como todas as outras mulheres que conheci. Eu poderia ter casado com alguém apropriado e adequado e passado o resto da minha vida profundamente solitário. Ele pegou a mão dela, passando o polegar sobre a aliança de casamento. Mas você usou aquele vestido horrível. Você discutiu comigo sobre filosofia. Você me tratou como uma pessoa, em vez de um título. E você mudou toda a minha vida. Julian, deixe-me terminar, disse ele gentilmente. Há um ano eu estava na sala de estar dos teus pais e vi-te com os cabelos ao vento, desgrenhada e absolutamente perfeita, e percebi que estava a desperdiçar a minha vida perseguindo o que todos esperavam, em vez do que eu realmente queria. Os seus olhos escuros fixaram-se nos dela. Tu ensinaste-me que a autenticidade é mais importante do que a perfeição, que ser vista é mais valioso do que ser admirada, que o amor é conhecer alguém completamente e escolhê-lo mesmo assim. Lágrimas brotaram nos olhos de Eliza. Tu ensinaste-me as mesmas coisas, que eu não precisava de me diminuir para ser amável, que a minha inteligência e opiniões não eram falhas a esconder, mas pontos fortes a celebrar, que a pessoa certa me amaria por quem eu realmente sou. A pessoa certa ama-te, disse Julian suavemente. Desesperadamente, completamente, exatamente por quem tu és. Eles ficaram sentados assim por um longo momento, de mãos dadas, anos de solidão e saudade finalmente transformados em contentamento. Achas que o Thomas vai herdar a tua teimosia ou a minha? Perguntou Julian por fim. Provavelmente as duas, riu Eliza. O pobre miúdo não tem hipótese. Vai ser brilhante, argumentativo e absolutamente impossível de controlar, disse Julian com satisfação. Tal como a mãe, encantador, superprotetor e propenso a obsessões agrícolas, contou Eliza. Tal como o pai. Do quarto do bebê, no fim do corredor, Thomas soltou um pequeno choro, não angustiado, apenas anunciando a sua presença. Ambos se levantaram imediatamente, movendo-se em perfeita sincronia em direção ao filho. Julian chegou primeiro ao quarto e pegou Thomas com cuidado, fazendo sons suaves enquanto o embalava gentilmente. Olá, rapazinho, murmurou. Sentiste a nossa falta? Só saímos por uma hora. Eliza observava-os, o marido e o filho, e sentia-se tão cheia de amor que mal conseguia respirar. Era por isso que ela esperava. Era o que ela esperava durante 3 anos observando Julian à distância. Não apenas o romance, não apenas o título, mas isso. Uma parceria entre iguais. Um amor baseado em compreensão genuína. Uma família construída com base na autenticidade e não na aparência. Eliza, disse Julian, levantando os olhos de Thomas. Vem cá, quero abraçar os dois. Ela aproximou-se dele e Julian envolveu os dois nos seus braços. A sua esposa e o seu filho, a sua família escolhida, a sua felicidade inesperada. Obrigado, disse ele baixinho. Por quê? Por usar aquele vestido horrível, por ser você mesma, por me amar. Ele beijou a testa dela gentilmente. Por me dar esta vida que eu não sabia que precisava. Obrigada por me ver, sussurrou Eliza.
por olhar para além de todas as mulheres bonitas e bem-sucedidas e ver algo que vale a pena perseguir numa rapariga comum que lia demais e tinha opiniões demais. Nunca foste comum, disse Julian com firmeza. Sempre foste extraordinária. Eu só precisava de ser corajoso o suficiente para reconhecer isso. Thomas emitiu outro pequeno som, e os dois riram. Ele concorda comigo, disse Julian. Claramente, o nosso filho já é brilhante. Ele tem 3 meses. A genialidade começa cedo, insistiu Julian. Eles ficaram ali no berçário, iluminados pela luz da lâmpada e pelos últimos raios do pôr do sol que entravam pela janela. Os pântanos de Yorkshire se estendiam infinitamente ao longe. Um duque e sua duquesa e seu filho pequeno, construindo uma vida baseada no amor, em vez de obrigação. Autenticidade, em vez de aparência. Em algum lugar de Londres, a temporada continuava. Belas damas competiam por cavalheiros elegíveis. Mães tramavam e conspiravam. A sociedade julgava, fofocava e realizava seus elaborados rituais de acasalamento. Mas aqui em Yorkshire, o duque e a duquesa de Westwick já haviam encontrado o que todos os outros buscavam. Conexão genuína, amor autêntico e a profunda paz de ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa. Tudo começou com o pior vestido da cristandade. Tornou-se a maior história de amor de sua geração. E enquanto Julian beijava a sua esposa, enquanto segurava o filho, ambos riam de algo que Thomas fez que não era realmente notável, mas parecia milagroso porque era deles. Eliza pensou naquela tarde há muito tempo, quando desceu as escadas determinada a ser esquecível. Ela falhou espetacularmente em ser esquecível, mas teve sucesso em algo muito mais importante, ser ela mesma. E isso, ao que parece, foi o suficiente para mudar tudo. Amo-te, disse ela a Julian, de forma simples e sincera. Também te amo, respondeu ele com uma voz calorosa e segura. Minha brilhante, argumentativa e maravilhosamente autêntica esposa, gorgolejou Thomas, aparentemente concordando. E a família ficou junta no seu santuário em Yorkshire, construindo uma vida que desafiava as expectativas da sociedade e realizava todas as esperanças que secretamente nutriam. O pior vestido de Christy Sandham, ao que parece, tinha sido o início da melhor vida imaginável. Fim. Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Se esta história o fez sorrir, trouxe lágrimas aos seus olhos ou lembrou-o de que o amor muitas vezes nos encontra quando menos esperamos. Ficaríamos honrados se gostasse deste vídeo, deixasse um comentário e o partilhasse com alguém que adora um bom romance. Do fundo do coração, obrigado por apoiar o nosso canal de histórias. O seu apoio nos motiva e nos ajuda a criar mais histórias cheias de amor, redenção e surpresas emocionantes. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história nova. E você é boa pelo não, hein? No final deste vídeo, outra história espera por si. Clique e surpreenda-se com mais romance, paixão e personagens inesquecíveis. Obrigado por estar aqui, a equipa de Legends of the Fall.